Olá, nesta análise audiovisual vamos discutir pré-operatório do paciente diabético. O que mudou com a chegada de novas drogas? Este artigo de revisão foi publicado na Anesthesiology Clinics em 2016 e fala sobre a avaliação pré-operatória dos pacientes com diabetes mellitus. Seus autores são Joshua Miller, que é diretor médico do Centro de Cuidados do Diabetes e professor assistente de endocrinologia e metabolismo no Hospital Universitário de Stony Brook, Nova York, e Deborah Richmond, que é chefe dos serviços pré-operatórios daquele mesmo hospital. Os Estados Unidos possuem cerca de 29 milhões de diabéticos. Isso gera um enorme custo anual aos cofres públicos. Estima-se que em 2050, 1 em cada 3 norte-americanos possuam diabetes mellitus. 50% dos pacientes diabéticos necessitarão de algum tipo de cirurgia durante a sua vida, e destas, 28% serão de revascularização do miocárdio. O diabetes tipo 2 representa 90 a 95% do total de casos de diabetes. O paciente diabético está associado à recuperação e internação hospitalar prolongados, com maior morbimortalidade perioperatória. O diabetes mellitus de longa data, sobretudo mal controlado, possui complicações micro e macrovasculares. Estas se iniciam em média, 6 anos após o diagnóstico. Ele é um fator de risco independente para a isquemia miocárdica pós-operatória. Está associado ao aumento de infecções de sítio cirúrgico, sobretudo por disfunção de neutrófilos e glicosilação de imunoglobulinas. Ele é um mediador de aceleração da idade. Os sistemas orgânicos do diabético são mais velhos do que a idade cronológica. A neuropatia autonômica diabética ocorre em 25% dos pacientes com diabetes tipo 1, mas é mais comum de início mais precoce nos pacientes diabéticos tipo 2. A gastroparesia se deve a uma neuropatia vagal, com retardo do esvaziamento e dilatação gástrica. Mas qual seria a sua real relevância clínica? Estima-se que a prevalência de aspiração em anestesia, considerando-se anestesias emergenciais e eletivas, pacientes diabéticos e não diabéticos, seja de 4 casos para cada 10.000 anestesias. Devemos então privar os pacientes diabéticos dos benefícios do jejum abreviado em cirurgias eletivas? Provavelmente não. As exceções seriam presença de outros fatores de risco para a aspiração pulmonar mais evidentes associados ao diabetes. A neuropatia autonômica cardíaca está associada a maior mortalidade se ocorrer grande desautonomia, ocorrência de isquemia miocárdica silenciosa com pacientes sem sintomas ou apresentando sintomas atípicos, maior ocorrência de hipotensão arterial com consequente maior uso de drogas vasopressoras, maior risco de hipotermia, maior ocorrência de acidentes vasculares cerebrais e maior ocorrência de paradas cardiorrespiratórias perioperatórias. E quais seriam as implicações perioperatórias das complicações do diabetes? No campo cardiovascular, a maior ocorrência de isquemia miocárdica e infarto agudo do miocárdio, além de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca congestiva no diabético, é responsável pela maior causa de mortalidade perioperatória nesta população. A maior ocorrência de hipoglicemia exige uma monitorização mais frequente da glicemia. A nefropatia diabética exige que evitemos contrastes e agentes nefrotóxicos, seja promovida hidratação adequada e maior monitorização da função renal. A neuropatia periférica aumenta o risco de lesão de pele e ulcerações, além de lesões de posicionamento. A retinopatia piora a visão e até promove perda da visão. Devemos ter cuidado em procedimentos que aumentam a pressão intraocular perioperatória. A artropatia pode estar relacionada à dificuldade de intubação orotraqueal e lesões de posicionamento. As alterações imunes e de cicatrização de feridas estão associadas à maior ocorrência de infecções de sítio cirúrgico. Devemos lembrar que o diabetes mellitus, sobretudo o diabetes mellitus tipo 2, muitas vezes faz parte da síndrome metabólica com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, aumento da circunferência abdominal e apneia obstrutiva do sono, e que existem formas secundárias de diabetes mellitus.
E quais seriam as novas recomendações dos pacientes que utilizam antidiabéticos orais? Na classe dos secretagogos, que são drogas que estimulam a liberação de insulina pela célula beta-pancreática, que seriam as sulfonilureias, a glicazida e a glimepirida, e as metiglinidas, a repaglinida e a nateglinida, essas drogas deveriam ser tomadas na véspera da cirurgia e no dia da cirurgia de procedimentos menores, e suspensas em procedimentos maiores no dia da cirurgia. Os inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 do tubo proximal renal, que são drogas que promovem glicosúria, que seriam a empaglifosina, a dapaglifosina e a canaglifosina, essas drogas deveriam ser suspensas na véspera e no dia de qualquer procedimento, pois elas estão associadas à maior ocorrência de cetoacidose diabética perioperatória. As glitazonas, que seriam o pioglitazone, devem ser tomadas na véspera e no dia da cirurgia de procedimentos menores e suspensas no dia de procedimentos maiores. A metformina deve ser tomada na véspera da cirurgia e no dia da cirurgia de procedimentos menores e suspensas apenas em procedimentos maiores. A exceção seriam procedimentos que utilizam contraste intravenoso e pacientes que tenham clearance de creatinina abaixo de 45 ml minuto, aí a metformina deve ser suspensa na véspera da cirurgia. Isso vai de encontro a recomendações anteriores que mandavam suspender a metformina 48 horas antes do procedimento. Os inibidores da dipeptidase 4, as gliptinas, e os análogos do GLP-1, que são as incretinas, que são drogas que estimulam a liberação de insulina apenas quando há aumento de glicose, devem ser tomadas ou aplicadas na véspera da cirurgia e no dia da cirurgia, tanto em procedimentos menores quanto em procedimentos maiores, pois estão associadas a melhor desfecho perioperatório. No caso das gliptinas, seriam a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina e a linagliptina. Os análogos de GLP-1, a liraglutida e a exenatida. E em pacientes que fazem uso de insulina, quais são as recomendações? Insulina rápida deve-se suspender a dose matinal. Insulina de curta duração, também suspender a dose matinal. Insulina de ação intermediária, NPH, deve-se dosar a glicemia pela manhã. Se for maior que 120 mg por decilitro, administrar 50% da dose matinal. Se for menor a glicemia que 120 mg por decilitro, deve-se suspender a dose matinal. Pacientes que usam insulina de longa duração, deve-se administrar 80% da dose pela manhã. Pacientes que utilizam bomba de insulina, deve-se considerar: podemos manipular a bomba durante o procedimento? Ela vai estar fora do sítio cirúrgico? O procedimento é de curta duração? Caso a bomba não seja acessível durante o procedimento e o procedimento seja de longa duração, a recomendação é descontinuar o uso de bomba de insulina e administrar insulina regular por via intravenosa, conforme a glicemia. E quais são as nossas conclusões? Que o diabetes mellitus mal controlado está associado a um pior desfecho pós-operatório. Por isso, o paciente que apresentar hemoglobina glicada maior que 9% e a cirurgia for eletiva, deve-se considerar o adiamento da mesma. Glicemias elevadas perioperatórias estão associadas a complicações em pacientes diabéticos. A insulinoterapia melhora o desfecho nesses pacientes e o alvo glicêmico deve ficar entre 140 e 180 mg por decilitro. Terapias modernas no tratamento do diabetes mimetizam a função pancreática, melhoram o controle glicêmico e melhoram o desfecho. Isso é particular na classe das incretinas. Conhecer novas drogas e tempos adequados de suspensão e reconciliação é essencial para um manejo adequado dos pacientes e melhor desfecho dos mesmos. Se você ficou com dúvida nesta análise audiovisual ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós nosso e-mail contato@neshforyou.com. Muito obrigado e até a próxima.